inicialmente, dar meu boa noite a todos os que se fazem presente aqui hoje. Agradecer ao professor Eric, a Valdir, aos meninos que fazem essa casa, esse espaço de arte e cultura, que eu acho uma coisa importantíssima para resgatar essas produções, seja no campo da música, do cinema, da literatura aqui em Campina Grande. E me sinto extremamente honrado em ser esse que inicia, a programação do ano de 2019 da Casa Paisá com as quartas literárias. Para quem não me conhece, eu sou professor, eu sou um cearense que mora em Campina Grande há quase 2 décadas, mas é em Campina Grande que eu tenho produzido mais. Eu estava comentando agora com os meninos que eu me distanciei do lugar onde eu morava para poder falar daquele lugar. Isso é muito estranho, porque é como se você romantizasse muito aquilo porque você já não está mais lá. Mas estar aqui falando das minhas experiências lá, de fato, tem feito com que eu construísse coisas que para mim antes eram tão óbvias e que agora me parecem tão estranhas, diferentes e até de certa forma interessante, o que beira essa coisa do romancear as histórias que nem sempre socialmente são tão românticas. Então eu estou em Campina Grande desde o início dos anos 2000, tenho algumas produções no campo da literatura. Hoje eu estou apresentando aqui 2 livros, um que já não se encontra mais exemplares, que é a biografia do Zé Clementino, que foi um importante compositor de Luiz Gonzaga. Essa biografia saiu no ano de 2013 e pela primeira vez lançando em Campina Grande, eu estou apresentando aqui Forró no Sítio, que aí é essa experiência do cronista, Eu escrevo crônicas há muito tempo e eu publico essas crônicas há 10 anos no portal Paraíba Online aqui em Campina Grande. Então eu não tenho obrigação de produzir essas coisas toda semana, de estar toda semana. Mas quando me vem uma inspiração, quando baixa o santo, como se diz, eu aceito, escrevo e disponibilizo lá. Tenho feito isso com mais frequência há uns 2 anos, porque eu assumi uma coluna de crônicas na rádio da minha cidade. A minha cidade chama-se Várzea Alegre, ela fica no interior do Ceará. E aí eu escrevo toda semana uma crônica para essa emissora de rádio. E aí eu acabo tendo mais obrigação em escrever, porque eu achei que as crônicas que eu tinha acumulado ao longo desse tempo todo, elas iriam servir para fazer essa divulgação. E à medida que eu fui escrevendo essas crônicas e que eu fui publicando e que eu fui colocando isso lá na rádio da minha cidade, eu fui vendo que as pessoas estavam interessadas em outras histórias sobre as quais eu ainda não havia falado. E aí eu vou tentando colocar isso na pauta, Mas não é uma obrigação, eu não escrevo por obrigação. Eu acho que escrever é um ato de liberdade. A gente nunca escreve muito por... Eu estou aqui 9 horas, eu vou chegar em casa, ou 10 horas, e vou sentar para escrever uma crônica. As coisas não funcionam desse jeito. Então eu estou aqui para falar um pouco sobre isso, Trabalhei com audiovisual durante um tempo, a minha formação... eu sou jornalista de formação, tenho uma especialização também na área da comunicação, que é a comunicação e a educação, Val? Aí eu entrei no mestrado e doutorado na área de sociologia. Então hoje eu estou atuando muito mais no campo da sociologia, dou aula de sociologia da comunicação, teoria da comunicação, projeto. Aí tem alguns alunos aqui meus que são do campo do jornalismo, e aí a gente vê lá as teorias e até rádio, TV, algumas disciplinas nesse sentido eu também tenho ministrado. Então, em resumo, é um pouco isso, o que eu tenho feito do ponto de vista acadêmico e literário. Eu não sei se eu vou falar, ou vocês vão entrar com as perguntas. Valdir, por favor. Meu nome é Valdir, eu vou mediar o evento, tá? E a primeira pergunta que eu faço é um clichê, mas é algo que é bem... Assim, eu acho que não só eu, mas outras pessoas ficam curiosas. Qual a sua relação com a escrita? Então, a minha relação com a escrita ela é muito antiga, Ou seja, não é que eu seja tão velho, mas assim, já tem um certo tempo que eu estou por aqui e assim, eu comecei a ler aquelas cartilhas mesmo. Minha mãe era professora, ela foi professora durante 25 anos,
mas professora primária, de escolinha de sítio, então tinha aquelas cartilhas Ana e o Zé, né? Acho que vocês não lembram porque vocês fazem parte de uma geração mais nova, mas era uma cartilhinha que depois, quer dizer, isso é década de 90, final dos anos 80, mas isso já era condenado nos anos 60 por Paulo Freire, quando dizia que não vale a pena você ensinar um aluno com Eva viu a uva, né? Que danado é Eva, o que danado é uva para uma pessoa que mora no interior do Ceará, que não conhece esse tipo de fruta. Então, eram essas cartilhas que foi a minha primeira relação com a leitura. Então, minha mãe trazia essas coisas, deixava lá em cima da mesa, era o material do trabalho dela, e eu pegava e fui lendo aquilo ali. E depois, eu descobri um livro, nunca me esqueci, também desse material de minha mãe, que era um livro infantil que se chamava As Aventuras de Tibicuera, né? E o que eram as aventuras de Tibicuera? Tibicuera era um índiozinho, né? Que tinha recebido do pajé da tribo Tupinambá o nome de Tibicuera, que significa cemitério, e ele também tinha um segredo que era da eterna juventude. E Tibicuera, ele acompanhou nessa narrativa, é um livro infantil do Érico Veríssimo, vocês podem encontrar esse livro por aí. Mas para mim era um livro volumoso, porque ele já tinha mais de 100 páginas, para ser um livro infantil, né? E a história foi me envolvendo, porque Tibicuera nunca morria. E ele acompanhou desde a chegada dos portugueses, 1500, ele vai acompanhando todos os movimentos, aqueles do Nordeste, aquela coisa lá de Minas, né, a Inconfidência Mineira, depois vai para o Rio Grande do Sul, que era coisa mesmo do Érico Veríssimo, e eu fiquei encantado com aquilo, assim, né? Então, isso foi despertando em mim esse interesse também em construir narrativas e também em escrever, né, de certa forma. Então, acho que foi daí que surgiu esse meu interesse pela escrita a partir da descoberta dessas leituras, que eram leituras coisas que não foram direcionadas. Eu não tive um pai, eu não tive uma mãe que me desse uma direção na hora de ler. Meu filho, leia isso, meu filho, leia aquilo. As coisas, eu conto sempre que a minha vida é uma sucessão de acasos que acabaram, de certa forma, dando certo. Porque eu fui, curiosamente, entrando nesse espaço e depois me veio também o desejo pela escrita. Foi um pouco isso. Existem autores que te influenciaram? Então, eu sempre conto que o Érico Veríssimo tem uma influência muito grande na minha... tanto na maneira como eu escrevo, quanto nos interesses meus por leitura. Porque esse meu primeiro contato com ele se dá nessa juventude, adolescência, né? E depois, quando eu chego em Campina Grande, no início dos anos 2000, eu fico numa casa, né? É uma história muito longa, vou resumir, mas eu fico numa casa de uma pessoa que me trouxe para cá, uma professora que me trouxe aqui para Campina Grande, e ela tinha toda aquela trilogia, O Tempo e o Vento, né, do Érico Veríssimo, que são 7 tomos, assim, né, vai ter o Continente, o Arquipélago, o Retrato. E aí foi o meu reencontro com Érico Veríssimo, né? E aí eu disse, caramba, eu devorava aquilo. Tinha um personagem que fumava muito, foi o meu primeiro contato com cigarro, porque eu queria fumar também. À medida que o personagem ia fumando, eu tinha interesse. Eu comprei uma carteira de cigarro, ficava lendo o livro e fumando. Então, foi muito forte essa coisa do Érico Veríssimo em mim. Mas aí na escola, né, na tua formação ali do ensino fundamental, ensino médio, os professores também te indicam alguns autores, né? E o que me chamava a atenção? Aqueles autores que falavam sobre aquilo que era muito próximo a mim. Então, quando eu li o 15 de Raquel de Queiroz, eu dizia, caramba, mas é isso que eu quero contar. Porque é isso que eu vejo, né? A história do vaqueiro, a história do migrante, a história do retirante, né? Essa literatura que tem uma cara que é a cara do povo que eu faço parte, né? Das pessoas que estão próximo a mim. Então, eu só vou conhecer literatura estrangeira, eu só vou conhecer esses autores mais clássicos da literatura muito depois. Então, toda a minha influência ela está muito voltada para os escritores regionalistas, né? Para esses autores que narram essas coisas que são muito próximas a mim. É tanto que esse livro ele tem muito essa característica, né?
de uma experiência vivida em um determinado espaço que faz parte da minha formação, do meu crescimento, da minha história. Existe algum processo de criação que você tem, assim, tipo, você pensa em alguma coisa, você sai para ver pessoas, ver aquele processo, né, que todo escritor precisa. Outro dia eu estava no bar e o garçom chegou para mim e disse, caramba, você... Porque eu adoro ir para o bar sozinho, né? Isso é uma coisa estranha na minha vida, mas eu consegui administrar. Porque as pessoas às vezes diziam assim... não, eu sentia dificuldade de ir para os bares sozinho, né? E um dia um amigo chegou para mim e disse assim, Jurani, você precisa botar uma coisa na sua cabeça. Você nunca vai ter alguém na sua vida para a hora que você quiser fazer aquilo que você quer. Então eu digo, pera ainda, realmente, se eu estou querendo beber, eu tenho com o quê? Eu não preciso esperar alguém que vá na hora que eu quero, para o lugar que eu quero, do jeito que eu quero, então eu vou só. Então esse menino, eu achei que ele estava compadecido com a minha situação de estar muito só lá. E ele chegou, era o garçom, a gente batia papo, às vezes aqui ele aparecia na mesa, sentindo a minha grande solidão lá. E ele sentava, conversava, não sei o quê. E, ou seja, meu processo produtivo é muito acidentalmente. Em 15 minutos eu tinha feito uma crônica, ele tinha ficado morto de feliz, porque aquela crônica citava o nome dele, e aquilo chegou do nada. Então, mais recentemente, a minha produção do gênero crônica, ela tem sido... as pessoas me dão pautas, motes, histórias. Como essas crônicas elas estão saindo lá na emissora de rádio da minha cidade, e aí essas redes sociais aproximam muito as pessoas, né? Então as pessoas lhe adicionam, puxam conversa, fazem comentários e dizem, escreve uma crônica sobre isso. Aí eu digo, tá, se chegar, eu faço. Eu não vou dizer, amanhã a crônica está pronta. Porque a pessoa diz, escreve uma crônica sobre o televizinho. Né? O televizinho, aquela geração de pessoas que assistiam televisão na casa do vizinho. Eu não conheço o televizinho. Para mim, é fácil quando eu conheço. Então, se alguém diz, escreve uma crônica sobre o televizinho, eu já tenho uma crônica pronta. Por quê? Porque eu passei pela experiência de ir assistir televisão na casa do vizinho. Então, é mais fácil falar sobre isso. Outro diz, escreve uma crônica sobre aqueles carros que carregavam jogadores de um sítio para outro, nos domingos, nos sábados. Eu consigo escrever uma crônica sobre isso. Por quê? Porque eu andei muitas vezes em cima do caminhão pau de arara para ir para o sítio vizinho com dezenas de jogadores assistir o jogo. Então eu posso dizer que o carro dava o prego, que os cabos vinham bêbado em cima, que levava sanfona, triângulo, pandeiro, que fazia a festa, que voltava um suor desgraçado, fedendo, todo mundo em cima. Então isso fica mais fácil para que eu possa contar, né? Desenvolver isso através de uma crônica. E em alguns outros momentos já teve situação de eu estar dormindo, eu sonhar com alguma coisa e eu acordar e eu não voltar mais a dormir se eu não colocar aquilo no papel. No papel não, porque a gente não usa mais papel. Então eu pego o celular de madrugada e fico lá escrevendo os textos e aí depois que aquilo saia, como... Tem uma única entrevista de Clarice Lispector, né, que é uma entrevista que ela fez para a TV Cultura, com uma condição, né, Clarice era essa coisa estranha, mas muito bacana, que ela deu uma entrevista para a Televisão Cultura de São Paulo com uma condição. Essa entrevista ela só pode ser veiculada depois que eu falecer. Imagina, né? Quando é que essa entrevista vai sair? Né? Você faz a entrevista aqui, já quer saber quando é que a entrevista vai sair, porque a gente vive nessa coisa do audiovisual, do amostramento, das redes sociais. E Clarice... nessa entrevista, ela tem terminado de escrever aquela última novelinha dela, que é da Nordestina. Como é que chama aquele último livro dela? A Hora da Estrela. Né? E aí ela diz assim, eu estou morta. Né? Eu acabei de escrever um livro e eu estou morta. Na verdade, ela está muito acabada, muito triste, aquela coisa solitária dela. E com cigarro na mão, ela disse, eu tô assim, pode parecer que eu sou uma pessoa triste e solitária, mas eu tô assim porque eu acabei de escrever um livro. E quando eu escrevo um livro, eu morro. Isso é muito forte. Então, quando eu termino de escrever a crônica, parece que é aquilo que Clarice estava dizendo.
aí realmente eu morro, eu volto a dormir. Enquanto eu não escrevo aquilo que eu sonhei, né, ou aquilo que me veio ali naquele momento, eu não consigo voltar a dormir. Então, o meu processo produtivo ele se dá mais ou menos assim. Eu tinha uma ideia na minha cabeça de escrever uma crônica sobre um cidadão lá do sítio onde eu morava, que durante muito tempo a gente assistiu televisão na casa dele. E ele ficou cego, já tinha acho que uns 60, 40, 50 anos, quando ele ficou cego. Mas ele assistia todas as noites o Jornal Nacional, junto com a gente, enquanto passava o Jornal Nacional para começar a novela. E eu disse, eu tenho que escrever uma crônica sobre seu fulano, agora não está me fugindo o nome dele, seu Zé Velho, eu preciso escrever uma crônica sobre o seu Zé Velho. Mas eu queria escrever uma crônica bonita sobre ele, porque eu achei que aquela história, porque depois de 20 anos ele fez uma cirurgia de catarata e ele voltou a enxergar. Então eu queria entrar na cabeça daquela pessoa para pensar qual foi a sensação, ou queria traduzir na crônica um pouco da sensação de alguém que passou 20 anos, né, aí nasceram os netos, essas coisas todas que eu não conhecia, e aí, para tentar imaginar aquilo. E aí eu fui reler, né, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e no 100 Anos de Solidão tem um personagem que é a mãe de todos lá, a senhora... Cento e poucos anos, aquele povo não morre, né, em Gabriel Garcia Marques, é uma coisa louca, muito bacana. E aí ele fala dessa senhora que ficou cega. E ele diz uma frase, essa frase me deu a crônica do seu Zé Velho. Ele diz assim, ela sabia onde estavam todos os móveis na casa e andava por entre eles e pegando as coisas como se não fosse cega. Era tão familiar o ambiente que aquilo para ela tinha se tornado comum, natural. Então ela perambulava, pegava as coisas sem o menor problema. Eu disse, gente, isso é seu Zé Velho. E na mesma hora a coisa veio, né? Claro que eu não tenho a capacidade de escrever tão bonito quanto o Gabriel Garcia Marques, mas aquilo me inspirou. Então as crônicas, os textos, eles vêm dessa forma. Vem no sonho, vem no bar, vem na leitura de um livro, vem andando no ônibus, passando na rua, vendo alguém, você vai ficando doido, você precisa parar e escrever. Meu processo é meio assim, não sei se alguém tem alguma coisa mais normal, que eu acho que não é assim, mas enfim, todo mundo tem uma maneira de fazer esse tipo. Bom, você já escreveu biografia, crônicas, né? Mas além desse gênero, você pretende escrever algo posterior, sem ser nesse gênero literário? Você gosta de outros gêneros? Então, gente, eu gostaria de registrar a presença do professor Luciano. O professor Luciano é da editora da universidade. Acho que poderia, de repente, participar um dia aqui com vocês também, né? Como a editora tem incentivado essas questões da produção. Meu livro de biografia, né, do gênero biografia, saiu pela editora da Universidade Estadual da Paraíba, e a gente também está com os projetos de novos trabalhos lá. O que está lá, né, que tá para sair, a segunda edição do Zé, com novos capítulos, com a revisão textual, com o acréscimo. Tem muita coisa que vai sair nova na segunda edição do Zé Clementino. E tem um livro lá sobre minha tese, que é essa coisa mais acadêmica. E eu escrevi essas crônicas, tem projetos novos de livros de crônica, e eu me desafiei nesse mês, ou seja, esse mês não, há uns 2 meses eu me desafiei a escrever um livro de contos. Porque o meu projeto futuro é escrever um romance, mas eu ainda acho que eu não tenho capacidade de fazer isso. E eu acho que escrever contos, ele já entra um pouco nessa narrativa, né? Por serem histórias curtas, mas que tem um enredozinho que você pode ir pensando no que poderia posteriormente ser um romance. Então eu estou com um projeto pronto de 10 contos, que tá pronto, mas preciso de editora, preciso de editais, preciso de espaço para fazer esse trabalho de publicação. E uma outra coisa que eu já tenho, eu já faço há muito tempo, né, mas as pessoas não me conhecem por isso, eu também nem divulgo muito, são poemas e poesias, que também é um outro trabalho que está pronto,
que eu já dei uma revisada, que eu venho também trabalhando nisso há uns 4 meses. Então tem esses 2 trabalhos que estão prontos, um de contos e outro de poemas e poesias. Porque essa coisa da poesia, ela vem comigo desde muito tempo, né? Porque meu pai, e aí eu tento até fazer uma homenagem a ele nesse livro, meu pai, a grande frustração da vida dele era não, quer dizer, que é a minha também, né? É não ter aprendido a tocar violão, que eu acho uma coisa maravilhosa. Toninho, meus parabéns, a galera que toca esses instrumentos, eu acho uma coisa... Eu não sei, e meu pai, ele desejava ser um violeiro, desses violeiros que participam essas cantorias de viola de pé de parede. Como meu pai não aprendeu a tocar viola, ele ia para as cantorias e ficava ali pertinho do cantador, porque os cantadores conheciam ele e acabavam deixando ele participar, fazendo os famosos desafios entre os violeiros. Então, o violeiro tocava, cantava e tocava para ele cantar. Então, foi um pouco isso. E o que aconteceu? Quando eu comecei a escrever esses textos lá para a Rádio da minha cidade, as pessoas me recebem lá agora, quem me conhece? Que é isso, Jurandir? Então, eu ia chegando no Ceará há 6 meses, acho que no meio do ano eu fui para lá, e um primo de meu pai me parou. Né? Ei, para aí. Aí eu parei. Aí ele disse, ei, tudo bem? Aquela coisa de cumprimentar, e disse, rapaz, aquelas histórias que tu conta naquela rádio, as histórias bonitas, e aquilo é tudo verdade. Aí eu disse, é mesmo? Você está gostando? Ele disse, estou. E fulano de tal fala isso, e Beltrano fala isso. Agora tem uma coisa, eu disse para eles, aquele menino não é bom não, bom era o pai dele. Aí eu disse, como assim? Me diga essa história direito. Aí ele disse, rapaz, teu pai era um poeta de mão cheia. Aí eu disse, eu sei que ele escreve umas coisas lá, eu conheço algumas produções dele, mas eu não me conte mais. É bom a gente não saber de nada, né? Na verdade é bom a gente ficar sempre sem saber de nada. Aí ele disse, olha, teu pai foi um dos melhores repentistas que tinha por aqui. Agora, tu sabe por que ele parou de fazer repente nessas cantorias? Eu disse, não sei. Ele disse, um dia, ele estava aqui numa cantoria aqui na casa de fulano de tal, que era uma casa lá perto, e ele humilhou o violeiro que estava com ele fazendo um desafio. Deixou no chão. Foi uma coisa tão vergonhosa que o filho do violeiro tomou as dores e partiu para cima do teu pai para bater nele. Rapaz, e só não bateu porque o povo não deixou. E desse dia para cá, teu pai nunca mais frequentou as rodas de viola aqui por perto. E eu disse, caramba, chega a me emocionar contar isso. Eu não sabia disso. E aí, quando eu cheguei em casa, eu criei coragem para perguntar, né? Porque eu também acho que essas memórias são muito constrangedoras, né? Elas são muito... Dói muito isso. E aí eu peguei uma hora lá na cozinha, tava meu pai, minha mãe, minhas irmãs, e aí eu falei, pai, que história é essa? Eu passei ali, encontrei ele e ele falou isso. E ele baixou a cabeça, né? Eu disse, eita, o negócio é pesado. Aí minha mãe, mulher é ótimo, né? Minha mãe, é verdade. Ele não me contou essa história não, mas eu fiquei sabendo, é verdade, o filho de não sei quem foi pra cima, o pessoal... E tem a coisa, Jurandir, desse dia pra cá, pode fazer uma cantoria aqui do lado, teu pai não vai. Aí eu disse, caramba, pra você ver como essas coisas são fortes. Então eu acompanhei meu pai, escrevendo as poesias dele. Às vezes ele mandava para esses programas de violeiro. Então eu tenho essa coisa da poesia muito presente a partir da memória, da minha relação com o meu pai. Aí quando eu fui recentemente, eu disse, eu tenho que prestar uma homenagem ao meu pai e contar essa história. Ele vai chorar horrores, mas eu preciso contar. Aí eu fui convidado para fazer parte de uma banca de dissertação de mestrado na Universidade Federal do ABC Paulista. E a tese era sobre cordel. Aí eu digo, agora eu vou botar meu pai nessa jogada, não é possível. Aí eu li o texto, né? E lembrei da história do meu pai. Aí eu fui construir um texto dizendo assim,
que quem deveria ser convidado para participar daquela banca não seria eu. Quem deveria ser convidado era meu pai. Meu pai é um poeta muito mais que eu. Aí você quer saber de uma coisa? Eu vou construir toda a arguição dessa banca em forma de verso, em cordel. Já que está falando sobre cordel, já que é sobre cordel, e aí peguei. Vou enfrentar uma banca de mestrado na Universidade Federal do ABC Paulista. Esse povo tudo neurótico, caçando problema onde não tem, vão me matar, né? Mas eu digo, eu vou mesmo assim. E vou levar meu velho comigo. Enfim, eu fui, na verdade, a sorte eu fui o primeiro a fazer a arguição, que eu era esse avaliador externo. E quando terminei de fazer a arguição, o pessoal gostou, de certa forma, e toda a preocupação deles se voltou para meu pai. Porque para eles, essa história, essa relação do meu pai com a cantoria, essa frustração que ele teve, isso chamou muita atenção. Depois eu voltei lá, ele chorou muito quando eu contei essa história, mas enfim, é um pouco isso. Não, eu acho que eu tenho que fazer mais isso até para fazer, quer dizer, para dar a ele a oportunidade através de mim que ele não teve, né, de divulgar essas poesias, esses poemas. É um pouco isso. Sobre a biografia do Zé Clementino. Quem foi Zé Clementino? Então, gente, Zé Clementino, na verdade, é um primo distante meu, né? Zé Clementino é um cearense lá da cidade de Vaza Alegre, com quem eu tive pouco contato, mas quando eu cheguei em Campina Grande, estudando aqui no São José, né? Aqui no Departamento de Comunicação, eu contava para os meus colegas, né, naquele monte de aula vaga que a gente tinha, naqueles espaços que a gente... Então, eu contava que tinha tido um primo que foi compositor de Luiz Gonzaga. E as pessoas gostavam de ouvir aquilo, né? Isso eu cheguei aqui em 2001, 2002, então eu fiquei contando essas histórias. Quando eu me formei em jornalismo, um sobrinho do Zé chegou para mim e disse: Jurani, olha, meu tio precisa de uma biografia. Alguém precisa contar a história do meu tio. E se tem alguém que tem que contar essa história, esse alguém é você, porque é o jornalista da família, não sei o quê. Mas aquilo entrava no ouvido e saía no outro. Eu não levava muito a sério aquilo. É tanto que eu vi Zé pouquíssimas vezes, né? Às vezes no bar, bebendo, ou fumando, ou jogando baralho, que era uma coisa que ele gostava muito, eu tinha pouco contato com ele. Mas pouco antes dele morrer, meu irmão vinha da cidade comigo e ele disse, acho que em 2003, 2004, porque ele morreu em 2005. E meu irmão disse: Jura, vamos passar ali na casa de Zé Clementino? Eu disse: mas para quê? A gente já está atrasado, vamos para casa, não sei o quê. Ele disse: não, vamos para lá, porque ele sabe que você está estudando em Campina Grande, às vezes ele pergunta, etc. Eu disse: tá, tudo bem. Enfim, a gente foi, eu estive lá com ele, mas muito rapidamente, e fui-me embora, enfim, pouco tempo depois ele morreu. Só que isso foi em 2005 que ele morreu, eu não pensava em escrever nada. Quando foi em 2012... com todo aquele auê do centenário de nascimento de Luiz Gonzaga, aí tinha editais abertos, tinha um monte de coisa sobre isso, e me veio o insight de escrever um livro sobre Zé. Eu disse: mas eu vou escrever um livro sobre Zé Clementino e vou fazer o quê com ele? Eu vou publicar? Onde é que eu vou achar isso? Aí eu tive a ideia de conversar com o professor Sidoval Moraes, que era, na época, o diretor da editora da universidade. E aí eu cheguei para ele e disse: professor, olha, eu tenho um primo. Contei a história que eu contava para os meninos debaixo dos pés de árvores ali no São José. Eu tenho um primo que foi parceiro de Luiz Gonzaga. Você acha que, pegando esse centenário de nascimento de Luiz Gonzaga, valeria a pena a gente escrever uma biografia sobre ele? Aí Sidoval olhou para mim e disse: mas quem foi teu primo? Zé Clementino. Zé Clementino foi teu primo? Ele é teu primo? Eu disse: é. Aí ele disse: canta aí uma música de Zé. Aí eu disse: caba do cabelo grande, cinturinha de pilão, calça justa bem cintada, costeleta bem cortada, salto alto fivelão, caba que usa pulseira, no pescoço um medalhão, caba com esse jeitinho, no sertão de meu padrinho, cabra assim não tem vez não, não. Aí ele disse: eu não acredito que teu primo é o compositor dessa música. Na verdade, ele já sabia, ele só queria me deixar mais empolgado.
Eu disse, foi ele quem fez essa música. Ele disse, camarada, ele gostava de chamar a gente assim, camarada, essa música, ela é simplesmente uma música que revolucionou a história da música popular brasileira, e essa música é responsável por uma briga que nunca se resolveu entre Roberto Carlos e Luiz Gonzaga. Corra atrás dessa história agora. Eu tinha acabado de entrar no mestrado, gente. Então, foi um livro feito em 3 meses, uma coisa louca. Primeiro, eu tinha que sair daqui, eu tinha que ir a Vaze Alegre, tinha que entrevistar algumas pessoas lá, pegar a autorização da viúva, correr atrás de tudo isso e pagar as disciplinas do mestrado. Então, foi uma coisa assim meio louca. Mas, em resumo, Zé Clementino era esse cara que morava em Vaze Alegre, que conheceu Gonzaga em 1966, na Feira do Crato, na Feira de Gado, naquelas feiras das cidades, aquelas feiras, e ofereceu para Luiz Gonzaga uma música, né? Na verdade, ele levou 2 músicas, Contrastes de Vaze Alegre, Xenhen, que não é essa Xenhen que todo mundo conhece, a mais famosa, né? Que é do Cecel, da Cecel e do Antônio Barros. Só que quando ele chegou para Gonzaga e disse que era compositor, né? Aí Gonzaga disse, era aquele período dos anos 60 em que a Jovem Guarda tomava conta da mídia, Gonzaga estava ali no Crato, estava no Exu, estava fazendo shows para meia dúzia de gente aqui no interior do Nordeste. Na verdade, era um pouco isso. E Gonzaga, muito dramático, disse, meu filho, olha, eu não tenho mais, eu não vou parar a minha carreira, não vai dar mais certo, não está dando certo. E o Zé insistiu. Aí ele disse, bom, se você realmente é um compositor, faça uma música, a velha história do mote, faça uma música sobre esses cabas do cabelo grande que estão tomando conta do Brasil. A referência ao movimento Jovem Guarda. Zé Clementino faz essa música, uma semana depois encontra Gonzaga na cidade de Lavras da Mangabeira, fazendo um show num distritozinho lá, entrega essa música para Gonzaga, Gonzaga grava no ano de 1967, no disco Olha Eu Aqui de Novo, e essa música faz com que, quer dizer, a crítica, as pessoas que estudam Gonzaga, dizem que essa música faz com que Gonzaga retome as paradas, as rádios, volte a cantar na televisão. Então, é o segundo momento de Luiz Gonzaga. Ele tem aquele primeiro momento ali com Zé Dantas, com Humberto Teixeira, anos 40, anos 50, ele vai ter aquela recaída, com a música de Zé ele volta, e aí vai ter outros momentos já nos anos 70 e 80. Mas Zé marca o segundo momento de retorno da carreira de Luiz Gonzaga. E eu corri atrás desse material, entreguei para a editora e a gente não saiu no ano 2012, mas saiu no ano 2013. E eu digo que agora eu fui dar uma olhada, né? Eu disse, caramba, vai fazer a segunda edição, eu vou ver o que danado eu coloquei aqui. Tem sempre essa coisa de você escrever e depois não gostar, né, de ler. E aí eu fui reler e eu disse, caramba, para quem fez uma coisa tão apressada, até que eu estava inspirado nesse negócio. Contei uma história direitinha, né? E foi um livro que repercutiu muito, que muitas pessoas que trabalham com a memória de Gonzaga, e assim, é muita gente, quando esse livro foi lançado, eu estava um dia em casa, recebi uma ligação de um gonzaguiano me colocando no céu, dizendo assim, caramba, eu não acredito que você fez a biografia do Zé Clementino, era uma coisa que faltava na história de Luiz Gonzaga, parabéns e não sei o que. Depois ele leu o livro todinho, foi fazer as observações, fez um prefácio para a segunda edição, foi chamado para participar dos eventos em Caruaru. Esse livro teve uma repercussão muito interessante. Ele saiu com 800 exemplares e ele se esgotou em 6 meses. E acho que a gente está com a segunda edição para ver se sai agora esse semestre. Eu já está no processo eu já fiz toda a correção junto com a revisora. Acho que agora vai para a formatação, né, diagramação e depois o processo de impressão. Não tenho prazos para isso, mas acho que não deve demorar tanto. Antes da próxima pergunta, a gente pode... A gente estava aprendendo os meninos. Vou falar agora sobre o livro mais longo.
lançamento, Forró no Sítio. Sim. Primeiramente, como surgiu esse nome Forró no Sítio e um pouco da história? Se possível. Tá. Fica à vontade. Obrigado, viu? Tenha uma boa noite. Valeu mesmo. Tchau, até mais. Obrigado, gente. Então, Forró no Sítio, ele é uma coleção com 33 crônicas, né? Essas crônicas, elas foram produzidas ao longo... Eu tenho crônica aqui que eu escrevi no início de 2000, 2003, por aí. Outras são mais recentes, né? Do ano de 2009, 2013, 2014. Até de 2017 eu tenho... Acho que não sei se 2018 tem. Mas até... Não, tem de 2017, que ele saiu no início de 2018. Eu tenho crônicas aqui. E o Forró no Sítio é, na verdade, um livro que eu procuro colocar, pelo próprio nome, essas crônicas que remetem ao universo mais rural, né? Então, quando eu falo aqui sobre o próprio título do livro, Forró no Sítio, era o forró de um tio meu, seu Vicente Leandro, que assim, eu cresci a vida inteira, assim, passei até os meus 15 anos, escutando da minha casa, que ficava mais ou menos próximo, o barulho do triângulo, do zabumba, do pandeiro, da sanfona na casa de tio Leandro, Vicente Leandro, que era esse sanfoneiro do sítio. Então ele fazia o que muitos chamavam de os sambas, né? Na linguagem mais do pessoal da zona rural, mas eram os forrós que ele fazia praticamente todos os finais de semana, né? Então eu conto que essa experiência de sociabilidade no universo rural, quanto que ela era fundamental para as pessoas arranjarem o seu primeiro namorado, as suas primeiras paqueras, né? Aprender a dançar, por exemplo, se hoje eu vou no São João de Campina Grande e consigo dançar, isso se dá em grande medida aos forrós de Tio Vicente, porque era lá que a gente, com as nossas priminhas, né? Porque a gente tinha uma sala, essa sala aqui, por exemplo, que é a sala maior, era onde ficavam os mais adultos, os mais velhos, né? Os casais que já sabiam de fato dançar. A gente ficava nesse quartinho aí, né? Que era o quarto reservado mais para as crianças iniciarem ali os seus primeiros passos. Então eu conto essa experiência e dou o título ao livro exatamente com Forró no Sítio para rememorar um pouco essas histórias da infância, da juventude e desses forrós que aconteciam na zona rural, né? Então tem aquela senhorinha que ia com a lamparina na cabeça, olhar os casais que estavam namorando lá no Oitão, né? Tem todas essas histórias que são muito comuns do universo rural, dessas experiências rurais. Então o processo criativo dos seus textos são devido a esse forró, no caso. Eu selecionei para esse livro essas experiências que estão mais associadas a esse universo rural. Por exemplo, quando eu falo do Aracati, que também é uma crônica que tem aqui, vocês que são aqui do litoral, do Agreste, até aqui do Cariri mesmo, da Paraíba, não conhecem muito o que é o Aracati. Porque o Aracati é um vento que vem do litoral do Ceará e que pega o rio Jaguaribe, né, que é um rio que corta basicamente todo o estado ali, pegando do sul, e ele pega a vala do rio, né, e sobe, e entra no estado, e ele vai chegar até a cidade, quer dizer, ele chega ali no Cariri do Ceará, ali Icó, Jaguaribe, Vaze Alegre, ele entra também pelo Rio Grande do Norte, algumas partes ali do Rio Grande do Norte, e é um vento muito pontual, porque há quem diga que ele começa lá no mar, entrar pelo rio, por volta de 4 horas da tarde, mas ali em novembro, agosto, setembro, outubro, por ali, ele chega lá na minha cidade, lá no sítio dos meus pais, todos os dias, pontualmente, umas 9 horas da noite. Então, eu digo assim, eu vivi isso, das pessoas ficarem sentadas na calçada, esperando aquele vento chegar, para que elas pudessem, como setembro, outubro, novembro são meses muito quentes para quem mora lá, então elas ficavam esperando aquele vento chegar para só depois irem dormir.
E a gente ficava nos terreiros, brincando de toca, brincando de bandeirante, brincando de um monte de coisa, caindo, se cortando, furando os pés nos tocos lá, etc. Mas isso faz parte desse cotidiano, daquela região, à espera do que seria esse vento Aracati, né? Inclusive foi feito um documentário por uma menina da USP, que narra um pouco essa coisa do Aracati. Ela vai para lá, como ali por o Jaguaribe ele chega um pouco mais cedo, então ali é boca da noite, né, que chama boca da noite, 5, 6 horas, ele já está aparecendo por ali. Mas lá na gente ele demora um pouquinho. E vem com força. A gente escutava ele quebrando na mata seca, né? Então a gente ficava em silêncio, esperando aquele vento. Era uma coisa assim, parada mesmo, porque aquele sertão que vocês vão ver no Vidas Secas, domingo, né? Aquele sertão que às vezes é retratado nesses abril despedaçado, né? Aquela coisa dura, seca, firme, deserta. Aí de repente começa. E passa quebrando tudo, levando porta aberta, poeira, tudo enquanto é coisa. E aquilo ficou marcado assim, né? Ficou marcado na minha memória. Meu pai saía de casa para casa. Esse povo de sítio sempre tem uma casa. Hoje eu não sei, porque a televisão, essas coisas de tecnologia é muito bom, mas eles acabam estragando muitas relações sociais. E tinha uma casa que era a casa onde as pessoas se reuniam, né? Então ia todo mundo para essa casa. E meu pai levava a gente ficava sentado lá ou brincando, e quando o vento chegava a gente descia para ir dormir. Porque aquele vento trazia aquela coisa mais arejada, né? Então eu conto isso também, né? Essa experiência do Aracati e várias outras histórias. O José Pedro, né? De Cara nas Letras, ele fez uma resenha muito bonitinha desse livro. Eu estava lá na Times Square, tá, José Pedro? Quando eu recebi quando você marcou, e foi muito bonitinha a resenha do livro que ele fez, né? Ele leu todas as crônicas, pegou algumas histórias que marcaram mais para ele, e enfim, é um pouco isso. Por exemplo, quem aqui sabe a história do umbigo, né? Ou seja, a gente que é do sertão tem uma tradição de enterrar os umbigos das crianças na porteira do curral. Isso tem um simbolismo muito forte, tem uma história muito forte atrás disso, que para alguns pode ser, os pais dizem, não, é para meu filho nunca ir embora daqui. Então, quando você enterra o umbigo de alguém na porteira do curral, é porque você sabe que aquele filho vai ficar ali e nunca vai se embora. Comigo não funcionou. Aí outros dizem assim, é para ele se transformar num fazendeiro rico, né? Aí tem a mãe que já disse que tem que enterrar o umbigo da menina num jardim, que é para a menina ser uma princesa bonita, etc. Então tem essas coisas que eu vou contando, né, ao longo das crônicas, né, que são essas. Então, minha avó, por exemplo, quando eu vou contar a história da minha avó casou fugida. E ela contava isso como se fosse uma grande... ela era uma grande revolucionária por fazer aquilo. Nossa, ela me contava essa história e eu dizia, caramba, eu tenho que pegar mais detalhes sobre isso. E é uma história dolorosa, porque os pais... A gente tinha um padre lá na minha cidade, que é o padre que aparece, inclusive, na música Os Contrastes de Vaz Alegre, que Zé Clementino disse que é um padre que enviou 2 vezes e depois foi ordenado, né? Que é o padre Zé Otávio, lá da cidade de Vaz Alegre. E esse padre, a gente viu agora a Loki fazendo um casamento belíssimo, né? Lá no Cristo Redentor, às 5 horas da manhã. Na época de minha avó, padre Zé Otávio fazia aquilo em Vaz Alegre toda semana. Então, as pessoas fugiam de casa de madrugada, amanhecia na igreja, combinava tudo com o padre, né? E quando era de 5 horas já estavam casados, porque o padre acordava cedo. Naturalmente, né? Aquilo custava um certo valor para aquele padre. Ele não fazia isso de graça nem por bondade. Mas as pessoas eram, as meninas que os pais não aceitavam casar, combinavam com os amigos e os primos, ou os conhecidos, pulavam a janela de madrugada, amanheciam o dia na cidade, iam de cavalo, minha avó foi na garupa de um cavalo,
e casava. Depois que o casamento estava feito, pai nenhum ia separar a filha, né? O estrago já estava feito, não ia mais poder fazer isso. Só que aí, aquele povo era muito rancoroso. E minha avó contava, assim, era tão doloroso ela contar isso, que ela dizia, ela foi morar num sítio vizinho, e ela dizia, Jurani, eu ficava olhando da janela da porta daquele casa, aquela estrada que o pai dela passou, acho que uns 5 anos sem falar com ela, sem querer que ela fosse na casa dele. E ela dizia, eu ficava olhando aquela estrada acolá e apontava para uma estrada. E imaginando, meu Deus, quando é que papai vai descer acolá para me visitar? Nasce um menino, nasce outro, e o pai dela... Então tem um preço, né? Essas coisas, elas são revolucionárias, interessantes. Minha avó era uma guerreira mesmo, mas tadinha, ela já estava com 28 anos. E a pessoa com 28 anos, em 1940 e pouco, as pessoas já dizem que não casa mais, né? Então ela foi, além de danadinha, era um grito de desespero, no momento de desespero, né? Então era um pouco isso. Existe algum projeto literário que a gente possa esperar? Esse ano ou próximo ano? Rapaz, eu não paro de fazer essas coisas, porque é uma coisa que eu não tenho controle sobre elas, né? A minha grande dificuldade é ter onde publicar, né? É ter uma editora que faça essas publicações. Porque eu falei para vocês que eu tenho o livro de contos pronto, eu falei para vocês que eu tenho o livro de poemas prontos, eu tenho um outro livro de crônicas com 70, quase 80 crônicas, que já está pronto. Então, meu grande sonho era dizer, Valdir, daqui a 6 meses a gente está com 3 livros meus novos aqui. Mas eu não posso dizer, porque eles estão no meu computador, vendo uma oportunidade de fazer isso, de publicar, de lançar. Mas tem sempre eu quero esse ano, se não for por editais, eu vou bancar, não sei. Porque é aquela coisa, eu nunca casei, não tenho filho, minhas despesas são só comigo, eu vou dizer, isso aqui são meus meninos, né? Então eu vou aqui, o investimento que eu fizer para eles, que a gente nunca ganha muita coisa de retorno sobre isso, mas aqui, são os meus filhos, são as coisas que eu vou deixar para ir para as pessoas. Então eu vou fazer. Vai vir coisa, vai vir. Não sei quando, mas vem.